Bom, boa tarde a todos. Estamos começando mais um webinar do Felsberg Advogados. Hoje, falando sobre Open Banking e proteção de dados pessoais, sobretudo pela entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados e pela regulamentação do Open Banking, que está previsto aí para começar sua primeira fase em novembro desse ano. Hoje a gente tem um time aqui de especialistas e de pessoas atuantes em ambos os setores, tanto em relação ao setor financeiro quanto à proteção de dados. Então, está aqui me acompanhando a sócia de proteção de dados do Felsberg, a Clarissa Luz, hoje. Além da Clarissa, temos aqui a Daniela Sanches, que é diretora de Relações Institucionais da Capitalis, que é uma gestora de fundos de investimento, FDICs, mestre pela PUC e doutora em Direito Comercial pela USP. Também aqui comigo o Alexandre Graziano, que é diretor jurídico de compliance dos assuntos regulatórios da Creditas, que é a maior plataforma hoje de crédito com garantia no Brasil, uma grande fintech. E também o Daniel Pinto, que é advogado de proteção de dados do C6 Bank, com a vasta experiência aí em direito empresarial e com foco em proteção de dados, e hoje atuando em um dos bancos digitais mais promissores e relevantes do Brasil. Obrigado pela participação de vocês aqui hoje, gente. Prazer receber vocês aqui no nosso webinar do escritório. Como eu falei com vocês antes, a ideia é que a gente faça um bate-papo informal para situar um pouco a conversa do Open Banking em relação à proteção de dados. Queria ouvir um pouco de vocês a impressão de se o mercado está aí preparado para o que vem, o que vocês esperam do Open Banking e os desafios que vocês enxergam, sobretudo os desafios regulatórios, resguardado aí a proteção de dados pessoais. Quem quiser começar, por favor, fique à vontade. A ideia é que seja informal mesmo esse bate-papo. Então, eu vou aproveitar para começar, Fernanda, primeiro agradecendo pelo convite e também cumprimentando a todo mundo que está aqui. Acho que vocês conseguiram reunir um time bem eclético e super experiente para falar do assunto. Então, como a minha principal expertise aqui ela não é de proteção de dados, apesar de hoje isso ser algo que qualquer advogado ou profissional do setor financeiro precisa ter uma mínima noção, né? Precisa conhecer, porque esse tema vai ganhar uma relevância cada vez maior na indústria de serviços financeiros. A minha expertise maior de regulatório, então eu vou tomar a dianteira aqui antes de ir para a discussão mais quente, né? E falar um pouquinho, acho que da expectativa que eu tenho pessoalmente para Open Banking e a indústria aqui, falando um pouquinho aqui também da indústria de fintechs tem para Open Banking e relembrando até um pouco a história e o que motivou a criação do Open Banking lá fora, e eu acho que é a mesma motivação que a gente tem aqui no Brasil, que apesar do nome aí, do anglicismo, do nome pretensamente sofisticado, o Open Banking nada mais é do que uma maneira de você compartilhar dados de uma forma eficiente e segura com um único objetivo, que é aumentar a competição na indústria de serviços financeiros. Então, quando você olha a origem do Open Banking, ele começou a partir de uma investigação que a Agência Reguladora da Competição no Reino Unido propôs, se não me engano, em 2016, final de 2014, a conclusão do estudo da investigação foi publicado em 2016, mas o início do estudo da investigação foi em 2014, sobre a competição no mercado de varejo em dois setores do setor da indústria de serviços financeiros no Reino Unido.
contas corrente, pessoa física e os produtos de crédito associados. Aqui estamos falando do equivalente ao nosso cheque especial lá, que é o conta garantida lá, o produto de crédito para conta corrente que eles têm lá, e também a mesma investigação no mercado de contas corrente, produtos de crédito associados para pequenas e médias empresas. E esse estudo, que foi um dos inúmeros estudos que fizeram, né, do setor financeiro lá no Reino Unido, e aí com foco específico em competição, chegou a algumas conclusões, né? E acho que a principal delas foi a competição na indústria de serviços financeiros, nesses mercados aqui, de conta corrente, pessoa física e conta corrente para pequenas e médias empresas com os produtos de crédito associados, são mercados que têm pouca competição, ou a competição ela não é uma competição eficiente, ela não está funcionando bem. E algumas das razões pelas quais eles acreditaram que a situação era aquela, por conta do estudo, eram basicamente barreiras de entrada, então exigência de capital, regulatória, etc. E isso daí era algo relativamente fácil para se lidar, mas você tinha uma outra questão, que era a falta de engajamento do consumidor, né, desse tipo de serviço com o seu prestador de serviço, a falta de informação ou assimetria informacional a respeito de quais seriam as ofertas, as possibilidades que eles teriam no mercado, e isso gerava uma inércia dos bancos incumbentes, que coincidentemente, assim como no Brasil, você tem um mercado dominado por 5 grandes bancos, que acabavam não tendo não precisavam se esforçar por inovar ou apresentar produtos e serviços melhores para os clientes. E aí, uma das recomendações dessa investigação do CMA foi a adoção do Open Banking, que nada mais lá atrás, né, e aqui também conceitualmente não muda, um aplicativo que permite o compartilhamento dos dados, o histórico de transações, dados sobre produtos e serviços financeiros oferecidos naquelas instituições. E lá no Reino Unido ela tinha um escopo muito menor, tem um escopo menor, porque ela se referia só para aqueles 2 mercados, né, de conta corrente pessoa física e de PIMEs, ao passo que aqui no Brasil a preocupação e o escopo é muito maior, mas de forma a permitir que os consumidores desses tipos de serviços tivessem acesso a toda a informação, e que você tivesse a oportunidade, ou desse a oportunidade para os entrantes nesse setor, que são as fintechs e bancos digitais, com base nessa informação que foi acumulada ao longo de anos por todo o sistema financeiro, mas que não é uma informação do setor financeiro ou dos bancos, mas do próprio cliente, que eles pudessem se utilizar dessas informações, alavancar em cima daquelas informações para ter uma oferta mais potente de novos serviços e aumentar a competição no mercado. Então, eu só queria dizer, e aí, só para finalizar, o gancho que o Banco Central pegou, e se a gente for olhar, isso aqui está na agenda BC Hash, lá atrás BC+, agora BC Hash, de inovação e competição, é simplesmente tendo um único objetivo, um único foco: aumentar a competição no setor de serviços financeiros aqui no Brasil. E aí acho que tem a premissa que está por trás essa, de que o dono da informação é o cliente, mas eu acho que a coisa que deveria balizar toda a discussão daqui em diante isso aqui é uma medida de política pública para promover a competição no mercado financeiro no Brasil. Eu posso pegar o gancho do que o Alexandre Por favor. falou, porque eu estava exatamente seguindo essa linha de raciocínio do Alexandre a respeito da política pública, da agenda de política pública.
que realmente tem que ser vista com olhos muito positivos, isso é de fato muito auspicioso, porque na agenda BC-REST eles têm 3 pilares, dentre outros, que são muito importantes aqui para o que a gente está falando. O primeiro é inclusão, o segundo é competitividade, e um não menos importante do que tudo isso é educação, né? Uma das coisas que o Alexandre também falou. Como justamente o acesso a crédito e a própria bancarização, a gente já vê isso, né, em outros dados do Pix, por exemplo, né, que a bancarização é ainda incrivelmente menor do que 50%, bem menor que 50% da população brasileira, né? Então, a ideia de trazer serviços bancários, serviços financeiros, né? Além do conceito de serviços bancários, mas oferta de crédito, seja como for, para um público que não tem acesso a isso, é nisso que está contida a questão da inclusão. E diminuindo as barreiras de entrada, transferindo esses dados que o Open Banking traz para os novos entrantes, né? Eles não têm toda aquela curva de aprendizado do mercado para fazer, tem outras curvas para fazer, mas não a curva de conhecer o cliente com tanto detalhamento como seria necessário antes, por si só, buscando esse detalhamento nos cadastros já existentes, como foi dito, a informação e o grande conceito que muda, né? Parece agora mais óbvio, mas quando essa conversa começou, isso não era nada óbvio. A informação é do cliente, né? A informação é do titular da conta, a informação não é da instituição. E dito isso, quer dizer, existe aí por trás do Open Banking a possibilidade de haver uma importante revolução, por falta de palavra melhor para dizer, mas de uma grande oferta de crédito para quem não tinha acesso a crédito ainda, não de uma maneira muito, muito clara, seja porque as barreiras de entrada diminuíram por outros caminhos regulatórios, né? Enfim, seja porque acessos a dados bancários são concedidos e seja porque também as pessoas começam a entender um pouco melhor, sendo educadas, que tipo de operação bancária elas estão fazendo, que tipo de operação financeira elas estão fazendo. Acho que o Open Banking tem uma questão muito importante como uma política pública mesmo, como o Alexandre falou, eu concordo com isso. E puxando um pouco para a questão da LGPD, e aí eu vou fazer uma provocação para a Clarissa comentar, a questão é a seguinte: a gente precisava de LGPD para Open Banking? Já não tem o sigilo bancário aí envolvendo isso tudo e o dever que LGPD é muito importante, sem dúvida, para muitas e muitas coisas, e tem sanções muito importantes também, mas quebra de sigilo bancário da cadeia, né? Então, quer dizer, todo mundo tem muito medo de quebrar sigilo bancário. Então, será que é de fato necessário a gente falar em LGPD quando a gente já tem um sarrafo muito mais pesado, que é o sigilo bancário aqui para esse setor? O trânsito de informações e é claro que elas não vão transitar sem alguma maneira de consentimento da pessoa que está interessada em fazer a transação, é sem dúvida fundamental, e isso está muito bem tratado na LGPD. Mas olhando do ponto de vista legal e regulamentar, eu queria fazer essa provocação para a Clarissa falar um pouco a respeito disso e concluir então com essa pergunta, esse primeiro ponto. Depois eu quero falar um pouquinho de novo sobre a expansão do Open Banking. Apesar do nosso já ser um pouco maior do que o inglês, eu acho que a gente tem que aumentar muito mais. Obrigada, Daniela, Alexandre. Bom, eu vou falar um pouco, mas eu queria ouvir mais do Daniel, né? Que é
porque eu estou aqui para participar mais das entrevistas, funcionar um pouco mais hoje como mediadora, mas vou dar uma pincelada do que eu penso sobre isso e vou passar a bola aí para o Daniel, que é super especialista no tema. Eu acho que é um bom ponto que você trouxe, Daniela. Há 2 anos, quando a lei entrou em vigor, né, desde então, a gente tem escutado muitas indagações sobre isso, principalmente no setor financeiro, porque ele é muito regulado já, né? Então, quando a gente fala de segurança da informação, vocês sabem muito melhor do que eu a quantidade de normas e resoluções, enfim, que trazem regras específicas sobre segurança da informação, sobre segurança cibernética, né? Que não estão presentes na LGPD, nem acho que ela deveria se prestar a isso, tá? Vejo realmente como uma lei que tem que ser mais aberta, passível de novas diretrizes, de acordo com o andar aí da tecnologia, evolução tecnológica, mas de fato existem, né, diversas normas hoje, e quando se faz uma adequação à LGPD, né, nesse campo, né, as medidas são voltadas provavelmente mais à governança corporativa, né? Ajustes contratuais que ainda não estavam previstos, esses agentes controlador e operador, né? Essas figuras que ainda não estavam dispostas na legislação. Então, eu acho que as demandas são menores, né? As medidas são mais enxutas, porque partindo-se do pressuposto de que essas instituições já estão adequadas a essas normas que eu mencionei. Mas, de fato, existe essa necessidade. Ela tem o pilar da segurança, né? Mas também existem questões específicas em relação a compartilhamentos, né? Alguns princípios que vêm basilar todo o processamento de dados. E aí esses princípios acho que são realmente direitos dos titulares, né, que têm maior profundidade, maiores detalhes na lei. E aí, caminhando nesse assunto, queria ouvir de você, Daniel, e depois a gente volta para a Daniela, mas queria saber de você sobre essa questão que a Daniela também trouxe e que o Alexandre também tocou nesse assunto, que na medida em que há uma nítida, visa-se uma maior concorrência, né, facilitar e garantir maior concorrência nesse mercado com o Open Banking, há também maior proteção para o titular no sentido de que o que a lei, o que a norma trouxe, ela é baseada no consentimento como única base legal para justificar ou para autorizar, né, o tratamento de dados em relação ao compartilhamento em si, né? Então, não estou falando de outras finalidades, porque aí eu entraria em outras bases legais, né? Mas, de fato, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê 10 bases legais, né? O consentimento não tem nenhuma hierarquia sobre qualquer delas, mas a normativa do Open Banking traz somente o consentimento como base legal. Como é que você vê isso, Daniel? Tendo em vista, obviamente, acho que o princípio da autodeterminação informativa, né, que é garantir maior propriedade sobre os dados, aos titulares dos dados, e todas essas possibilidades de compartilhamento, né, e também essa questão, como eu falei, de princípios da norma da LGPD também, né, que são alguns, inclusive, citados na norma do Open Banking, né? Então, transparência, segurança, qualidade dos dados. Queria ouvir um pouquinho sobre isso de você e como vocês estão se preparando para isso. Legal. Bom, boa noite a todo mundo. Em primeiro lugar, agradeço pelo convite. Não vou me repetir aqui, né? Na verdade, repetir as palavras do Alexandre e da Daniela, que já colocaram muito bem esse contexto histórico, né, e atual do Open Banking. Entendo, sim, que é uma política pública mesmo, enfim, de tentar bancarizar, né, a população. A gente sabe que a adesão é muito baixa, e aí motivos mil.
E sim, estimular essa concorrência, né, essa oferta de produtos e serviços, melhorar taxas. A gente viu isso muito no mercado de maquininhas, né, que até alguns anos atrás era caro, né, eram as taxas, praticamente não havia qualquer tipo de competição. E hoje em dia a gente vê taxa zero, enfim, você consegue receber no dia seguinte, enfim, as empresas estão se inovando, estão se mexendo para competir e conseguir trazer os clientes. A LGPD foi muito bem-vinda, né? Coloca o Brasil num cenário já mais avançado, equiparável aí, obviamente, ao nosso benchmark, que é o GDPR, que é a Europa. Coloca a gente em pé de igualdade com os nossos vizinhos aqui, Argentina e Uruguai, né, que já inclusive são adequados perante a Europa para essa troca de dados e informações. E isso é bom para colocar o Brasil nesse contexto de negociação, comercialização com os europeus. Então, acho que sim, a provocação da Daniela foi muito boa e acho que a ideia é essa, é colocar o Brasil nesse patamar também de livres negócios, né. A indústria financeira, bancos, né, de modo geral, já estão muito acostumados com essa questão de sigilo bancário. Isso, a LGPD trouxe, sim, alguns impactos, né, no sentido de adequações necessárias de uma nova realidade, mas o banco em si ele já não tratava o dado do cliente, do titular da conta, como um simples ativo que ele poderia dispor a seu bel prazer, né? Isso sempre teve alguma certa restrição. A LGPD veio reforçar isso, inclusive para outros aspectos, né, que não só ligados ao sigilo bancário, questão de publicidade, de marketing, né, tem todo esse compartilhamento entre empresas do mesmo grupo, então com parceiros, com terceiros, e isso é sempre importante observar. De todo modo, assim, a gente percebe que até a própria definição que o Open Bank, né, que a resolução do conjunta do Bacen trouxe para o consentimento, foi no sentido, a fonte foi a LGPD, né? Ela só colocou que tem que ser por meio eletrônico e não, né, pode ser por meio físico, nem nada. Então, assim, o consentimento a gente sabe que na LGPD, e aí agradeço você por falar isso, eu sempre repito, não é a primeira base legal, é uma das bases legais para o tratamento de dados, ela se aplica a algumas hipóteses, outras não. E a ideia é essa. Eu entendo que o Bacen, nesse caso, quis sim restringir, até talvez por uma tentativa, por estar iniciando esse serviço, para ter um certo controle, né, sobre os dados, informações que são compartilhadas, você ter esse registro de fato de que aquele titular da conta consentiu, ele autorizou aquele compartilhamento, ele está interessado, então, em adquirir novos produtos ou minimamente receber ofertas, né, ver o que tem de disponível no mercado. Deu sim, portanto, essa propriedade dos dados a ele, né, estabeleceu isso. Então, não é uma questão agora que uma instituição financeira fecha uma parceria com uma outra empresa, seja regulada ou não pelo Bacen, e simplesmente compartilha a base de clientes para que aquela empresa comece a oferecer produtos e serviços. É no sentido de, olha, isso pode acontecer, está aqui, as regras estão claras, agora você vai poder fazer isso a pedido do titular, né? Basicamente é isso. Ele fala, olha, eu tenho interesse, quero que isso aconteça. Eu acho que o cenário, de forma resumida, né, é esse, sobre o consentimento, eu acho interessante. Talvez isso seja revisto no futuro próximo ou não sei se a intenção do Bacen é alargar essa possibilidade de compartilhamento, né, de tornar um pouco mais agressivo. Isso vai depender muito do comportamento inicial, mas isso é muito importante. O C6 já nasceu como um banco digital, um banco ligado nessa nova era de dados, né? Mas, obviamente, sempre com muito respeito àquilo que já estabelecia tanto o próprio Bacen, né, nas questões de sigilo bancário, e também respeito ao titular. A gente sempre respeitou muito o cliente, quer tratá-lo da melhor forma possível, quer que ele tenha uma excelente experiência quando ele tiver uma conta, quando ele se relaciona com a gente, com o mercado. Não queremos ser intrusivos e pura e simplesmente lucrar em cima de informações dele, né? A gente tem essa relação muito boa com os nossos clientes. Isso é uma preocupação que eu vejo interna, constante do pessoal lá que trabalha comigo no C6.
Eu achei interessante também a provocação da Daniela, e aí eu fiquei pensando também que eu acho que a LGPD vem se somar à autorregulamentação aí do Open Bank, a autorregulação do Open Bank, né? Porque também a lei de sigilo bancário ali, ela tem algumas disposições específicas, né? Especificamente do que é que configura a quebra de sigilo bancário. Então, a gente está falando de compartilhamento de dados de uma maneira mais ampla. E aí, inclusive, eu fico me perguntando, e eu queria muito ouvir também a experiência de vocês, do Graziano, sobretudo, que está aí no sistema financeiro há muitos anos, sobre... não, muitos anos foi um elogio, tô vendo ele rindo aí. Não, eu adorei, porque eu acho que eu sou colega do Graziano desde o começo de carreira e ele que ficou pagando de velho agora e eu não. Eu tô vendo vocês dois rindo, isso é elogio para mim. Mas eu não tenho como negar, né, Fernanda? É só olhar para mim. A Daniela, do conselhinho? A Daniela que tá muito bem, né? Os dois estão super bem. Parece que ela começou faz 5 anos. Imagina. 25 anos de mercado já. Não, eu quero ouvir a experiência de vocês, porque assim, de fato... Desculpa a piada, eu não pude perder. Certíssima. Não, eu queria muito ouvir a experiência de vocês como pessoas que atuam bastante tempo no setor financeiro nesse aspecto, porque eu acho que houve uma mudança de paradigma. Em que sentido? Antes, a ideia de promoção da concorrência no sistema financeiro, sobretudo ali, essa conversa com o pessoal da supervisão bancária, do Banco Central, com os servidores de carreira, havia sempre uma ideia de que atrair concorrência para o setor financeiro era uma coisa um pouco de gerar instabilidade. Eu já ouvi, inclusive, de servidores de que é muito mais fácil regular um bancão grande, tradicional, cheio de políticas regulatórias de compliance, do que ficar atento àquele pequenininho que está inventando uma nova modalidade XYZ. Então, eu acho que havia, sim, uma desconfiança de que a concorrência fosse uma força atrativa de instabilidade. Porque a gente está falando de um setor altamente regulado, onde as próprias obrigações regulatórias, requisitos de capital, de PLD, tudo isso se configuram por si só barreiras à entrada. Então, não adianta eu ter 10 milhões de reais e querer abrir um supermercado ou um banco, é totalmente diferente. A gente sabe que um banco vai um monte de dinheiro só na carcaça em si da coisa. Então, eu sinto que houve, sim, uma mudança de paradigma no sentido de entender a concorrência também como um parceiro do regulador, no sentido de que, quando a gente tem competição, a gente tem um olhando para o outro. Você está oferecendo mais caro, eu posso oferecer mais barato, então. E acho que isso, o Open Bank, também o pagamento instantâneo, toda essa agenda de modernização regulatória do sistema financeiro, a própria modernização de legislação cambial, duplicata eletrônica, acho que é louvável, e falo isso sempre, as iniciativas do Banco Central, mas eu sinto também que era uma enxurrada que não tinha como nenhum regulador mais conter. A gente está vivendo a digitalização da vida, a pandemia, inclusive, acelerou isso. Então, a minha impressão, enquanto advogada, também é assim, a gente precisa fazer alguma coisa, porque se a gente não fizer, vão ficar assim, pessoas que têm acesso a muitos dados, e aí a gente está falando de instituições financeiras grandes e, enfim, super relevantes, com poder de mercado grande, elas vão deter uma vantagem competitiva muito grande perto de um entrante. Então, a gente está vivendo uma digitalização da vida que a economia está toda movida a dados. Se eu não garanto uma paridade de armas, minimamente, como é que a gente vai fazer com que esse mercado floresça? Como é que a gente vai fazer com que não se concentre cada vez mais poder na mão de quem já tem poder, entendeu? Queria ouvir as impressões de vocês quanto a esse turning point, assim, tanto do regulador quanto dos próprios agentes do mercado. Uhum. Graziano, você quer começar aí? Eu começo aqui, então. Eu ia falar aqui primeiro as damas, mas primeiro as pessoas com cabelo branco, então. Eu começo. Mas depois a Dani complementa. Eu mas sou assim, o próximo, então. Olha, eu só me dou bem porque eu pinto meu cabelo, gente. Exatamente. Pois é. Mas, assim, eu acho que o teu ponto é super importante, Fernanda. E eu sempre me lembro de um vice-presidente de riscos lá do ABN, que foi um dos bancos por onde eu passei, que ele falava que a gente é julgado
por decisões que foram tomadas 5 anos ou 10 anos atrás, né? Então, num contexto de 5, 10 anos atrás. Então, eu acho que o sistema financeiro, o sistema bancário, para ser mais preciso, que a gente tem hoje, ele é fruto... Hoje, eu já acho que a gente já está nessa nova realidade, fintechs e tal, ainda é um sistema financeiro muito concentrado, né? Mas o nosso desenho de sistema, ele é resultado de coisas que aconteceram mais que 10 a 20 anos atrás. Então, é óbvio que assim, as pessoas mais jovens, como vocês não lembram, mas a gente passou por uma crise bancária violentíssima em 94, que deu origem a um pouco antes de 94, por aí, que deu origem um pouco antes ou um pouco depois, né? Deu origem ao Proer. Proer. Você teve uma série de compras de bancos problemáticos, né? Teve aquele baita plano que o governo fez para facilitar a incorporação de banco que estava com problema de solvência por banco saudável, e aí isso gerou já por si só, junto com isso, saneamento dos bancos estaduais que foram privatizados, eram todos, ou praticamente todos, estavam quebrados. Isso daí resultou um processo de concentração bancária muito grande, porque, de fato, como você bem colocou, Fernando, e aí resultado das suas conversas aí com pessoas do Banco Central, isso era a grande preocupação do Banco Central e do próprio governo naquela época, ou nos anos seguintes, né? Putz, como é que a gente consegue prevenir uma crise bancária de grandes proporções, que poderia ter sido muito pior do que o que acabou acontecendo, né? Houve muita crítica na época, o governo interveio, o governo veio e suportou, né? Teve que injetar dinheiro. A gente acaba esquecendo, o Banco do Brasil já foi capitalizado 3, 4 vezes nos últimos 20 anos, uma das vezes foi lá, porque quebrou, né? Caixa Econômica Federal, etc. Enfim, então o sistema financeiro, o sistema bancário que a gente teve nos anos 2000 até 2010, 2012, foi resultado desse momento histórico de Proer, de crise bancária, instabilidade no sistema financeiro e preocupação com a própria estabilidade da moeda. A Dani lembrou aí do Plano Real, ela pode falar mais. Inflação, essas coisas. O que a gente vivencia hoje? E aí, quer dizer, já vem vivenciando e foi um pouco mais forte, acho que depois da crise de 2008, apesar da crise não ter batido tão forte aqui quanto foi lá fora. Mas qual que é a grande discussão que você tem no sistema financeiro hoje? Taxa de juros, né? Tudo bem, hoje agora a gente tem Selic em patamares historicamente baixos, etc., mas a gente ainda tem um problema menor do que foi há 3, 4 anos atrás, sim, talvez, mas a grande discussão que domina a pauta hoje, Congresso, etc., é taxa de juros alta. E aí, apesar de os meus amigos de banco, a Dani também deve ter vários, talvez discordarem, eu acho que uma das principais causas de você... Tem inúmeras, não é a única e não obviamente, a única resposta para os problemas, mas uma das principais causas para a taxa de juros nos patamares que a gente sempre teve historicamente aqui no Brasil é falta de competição. De novo, concentração não é a mesma coisa que competição. Você pode ter um sistema concentrado, o próprio Reino Unido é um exemplo disso, mas com competição. Aqui no Brasil não é o caso, porque a gente tem todos os bancos mais ou menos atuando um formato muito semelhante, um modelo de negócio baseado em distribuição física, que é uma agência aqui no Brasil, ela tem uma produtividade muito baixa, isso encarece muito o custo do crédito. Então,
o que teve de novidade? A chegada dessas fintechs, a tecnologia que permite que você distribua crédito com um custo baixíssimo, né? Com uma estrutura muito menor, você não precisa ter, você não tem sistema legado e tal, e isso te coloca numa posição de competição muito grande. Então, acho que a pressão por competição e a sacada do Banco Central, acho que foi essa, foi assim, putz, para onde está indo a agenda agora da sociedade, né? 10 anos atrás era estabilidade. Agora a gente quer ter um custo mais baixo e um serviço potencialmente melhor. Eu acho que o Open Banking vai permitir também que a gente tenha, de fato, o consumidor escolhendo quem que tem o maior serviço. Isso aqui vai virar commodity. Eu falei demais aí, o Dani. Completa aí, vai. Imagina, falou tão bem, tão bonito. Falaria a mesma coisa que você. E para quem realmente está mais tempo no mercado, dá para ver essa linha, né, acontecendo. É bonito assistir essa história. E em acréscimo, né, ao que o Graziano está colocando, eu acho assim que realmente tanto o Banco Central, mas também a CVM nas suas esferas de atuação são das autarquias mais notáveis que a gente tem no Brasil, sem sombra de dúvida, assim. Acho que, putz, são as minhas preferidas, amo, porque a frase que o Graziano colocou é do Fábio Barbosa, né? Que você será julgado daqui a 5 ou 10 anos pelo que você fez 5, 10 anos atrás, mas com as regras da hora que você está sendo julgado, né? E aí olhar agora o que foi feito lá atrás, de fato, é muito, assim, se você não entende o contexto, talvez não compreenda a clareza, mas acho que, puxa vida, o Brasil se tornou referência em regulação bancária depois da crise do subprime, né? Por que o impacto aqui não foi tão forte? É porque a gente só não fazia operação ou é porque a gente estava bem preparado mesmo? Por que a gente estava bem preparado? Aí é outra história, eu tenho meu palpite. Acho que era a CPMF, né, que fez a gente ficar tão bem preparado, assim, o Brasil não vai dizer o que ele acha depois, mas, ou não agora, outro dia, outro bate-papo. Mas o fato é que a tecnologia, como você disse, Fernanda, veio. Né? Se não fizesse alguma coisa, elas aconteceriam do mesmo jeito. Se acharia uma maneira de fazer. Então, é melhor a gente regular para garantir uma segurança e principalmente acesso a todo mundo de uma maneira equilibrada, né? Acho que o Banco Central foi muito consciente disso. E na hora em que ele percebeu que era, né? Na hora que ele percebeu que era hora de deixar novos entrantes aparecerem, quando começaram a bater muita gente na porta dele, ele recebeu as pessoas para ouvir, né? E com isso as regras estão surgindo aí, como a gente está vendo, regulação das infraestruturas de mercado, duplicata escritural, arranjo de pagamento, open banking, PIX. Alguém me falou uma vez que o Banco Central está com 90 projetos em andamento concomitante. Agora, assim, não me lembro quem foi que me falou isso, mas é um número notável, né? Então, tem uma capacidade aí de promover mudanças estruturantes no sistema financeiro que realmente pode mudar a vida das pessoas. E falando especificamente de Open Banking, e eu acho que essa é uma das primeiras mudanças, a pessoa poder nunca mais preencher aquela ficha de cadastro enorme e falar, pega lá que eu já preenchi aquela ficha chata uma vez na minha vida e nunca mais preencher aquela ficha. Isso é tão bom. Então, fazer isso, né? Pega a minha ficha lá e passa para cá. Essa abertura, ela é muito interessante. Quando o Banco Central pensa em aumentar a oportunidade de crédito, a competitividade e a oferta, enfim, eu acho que é muito importante que sejam considerados não só o mercado financeiro, mas também o mercado de capitais. Eu acho que o Open Banking tem que chegar no mercado de capitais. Ele ainda não está previsto lá, mas eu acho que tem que chegar, porque existe muita operação de crédito acontecendo no mercado de capitais. A gente passa por outras barreiras aí para chegar no crédito direto. Mas, de qualquer maneira,
a expertise da concessão de crédito, por mais que existam intermediários nessas operações, a expertise de crédito está no gestor, eu digo pela minha casa. Então, seria ótimo, né? Pela casa onde eu estou agora, não pela minha casa. Então acho que seria muito interessante que o Open Banking também fosse aberto, ele também, para o mercado de capitais. Acho que esse é um ponto que merecia ser considerado aí ao longo do desenvolvimento do projeto. Eu vejo muita coisa boa, mas aí eu quero ouvir dos advogados de proteção de dados aí os riscos dessas APIs abertas, tudo muito bom. A gente, como consumidor, fica entusiasmado de não ter que abrir uma conta corrente com aquele tanto de coisa, nem encerrar, enfim. Dá um like que você concorda. Coisas que há poucos anos atrás eram nem possíveis ser feitas, encerrar a conta corrente. Eu acho que há alguns anos atrás eu descobri que eu tinha uma conta corrente ainda num desses bancos comerciais de quando eu era estagiária no Tribunal de Justiça, que eu não encerrei a conta. E eu falei, meu Deus, essa conta... E aí eu descobri que tinha fazer um tanto de coisa para encerrar a conta. Quer dizer, então, do ponto de vista do consumidor, é ótimo. Agora, eu quero entender aí em relação à proteção de dados, os riscos que vocês enxergam em transacionar e compartilhar esses dados financeiros, porque, mais uma vez, a gente não está falando só de dado que é CPF, conta corrente, são dados que não são tratados. Às vezes, o banco tem uma informação da sua vida ali, de tudo, né? A regularidade dos seus pagamentos, quanto entra, quanto sai. No limite, dá para traçar 1001 análises combinatórias, claro, e aí é bom te ouvir, que dá para fazer exclusão de várias coisas, essa correlação de que máquina faz, sabe? Paga todo dia 5, conta de luz. Então, sabe aquelas coisas de machine learning mesmo? Eu queria ouvir de vocês os riscos, tanto você quanto o Daniel. O que é que vocês pensam disso? Legal, boa. Assim, acho importante isso que você trouxe, Fernanda, porque de fato, existem riscos é fundamental que o Open Banking tenha sido positivado de acordo com essas normas, esses princípios de segurança da informação, privacidade do titular, informação prévia, consentimento prévio inequívoco, informado. Então, existem... Todo esse arcabouço da LGPD, né, foi abarcado e foi observado muito bem, no meu ponto de vista. Tá? Então, as regras para que esse sistema se mantenha de pé e que, de fato, as instituições utilizem dele, né, prestem esse serviço, são de fato, manter a proteção aos dados pessoais e a segurança, e o que inclui, né, a privacidade sobre esses dados. Então, o princípio é do não compartilhamento para outras finalidades. A instituição não pode compartilhar ou usar esses dados para outras finalidades além daquela pela qual o dado foi consentido, ou, melhor dizendo, né, o serviço foi consentido pelo usuário. Então, você não pode atribuir outra finalidade, né? Existe o princípio da não discriminação. Então, não é permitido o uso desses dados pessoais para fins discriminatórios. Aí estou falando, obviamente, né, no mundo poliana, mas os princípios estão lá, né? Obviamente que a gente vive num mundo de seres humanos e seres humanos são tristes. Mas pode esperar de tudo, mas o fato é que esses princípios estão lá, a segurança deve ser observada, o consentimento foi previsto como a única regra para isso, então, de fato, é necessário respeitar e não realizar profiling, por exemplo, não realizar estudo para fins de profiling desses dados, que é o que você mencionou, né? Essa questão de machine learning, de algoritmos para inteligência artificial, para se entender o comportamento, né? O comportamento e perfil de consumo, perfil comportamental. Então, em princípio, não é para isso que serve esse novo produto, né? O que você acha, Daniel?
Não, legal, concordo. Sobre a questão de segurança, né, das APIs, né, que é a interface, né, que eu estava até com a resolução aqui aberta, eles chamam de interfaces dedicadas ao compartilhamento, né, que é justamente a forma como vai se conectar. Essa primeira resolução, ela é um pouco mais singela, né, ela não entra muito no detalhe, acredito que o Bacen venha dar uma regulada no futuro próximo, um pouco melhor. De todo modo, bancos, né, instituições financeiras de modo geral já tem que cumprir com a 4658, né, que é justamente a questão da cibernética, da proteção cibernética. Então, a LGPD ela não traz quais medidas de segurança você deve adotar. A LGPD ela diz que você tem que adotar medidas de segurança adequadas, proporcionais ali ao teu risco, ao teu negócio. Lembrando que a LGPD, da forma como está hoje, ela vai desde o simples comerciante, que tem só uma portinha e vende balas e doces, até instituições financeiras e as big techs. Então, não dava também para você tratar naquela lei os requisitos mínimos, né, de segurança. A banco já tem uma postura completamente definida nesse sentido pelo Bacen. São medidas não extremas, mas muito mais seguras do que usualmente adotado pelas empresas no mercado, né? E nesse sentido, eu acho que o compartilhamento em si, obviamente, sempre representa um risco, até porque você está falando de pessoas envolvidas nele, né? Então, sempre há esse risco, o risco humano envolvido. No quesito técnico, acho que todos estarão bem suportados, acho que não o risco de vazamento ele existe, não dá para falar que é zero, mas é muito mais reduzido. Sobre machine learning, né, sobre essas questões de algoritmos, de estudos em cima do cliente, obviamente tem sempre uma limitação, né? Você não pode simplesmente sair coletando tudo sobre a vida dele, especialmente sem ter uma base legal para isso, né? Que a gente sabe que a mania, né, a cultura nacional era vou acumular dados, né? E a LGPD e obviamente, o Open Bank, ele já traz esse conceito, né? Não é o puro e simples vou acumular dados, eu vou ter os dados necessários para aquela finalidade que eu declarei, então, para esse titular. E ainda mais com consentimento, que pode ser revogado, né? Pela LGPD, mediante revogação do consentimento, o titular ele consegue, então, excluir os dados dele de uma determinada base, então ele encerra esse compartilhamento. Obviamente tem que ver se já não tem um contrato ativo, né? Porque, enfim, tudo aquela questão, depende o compartilhamento depende do consentimento, mas se ele contrata o produto, né, o serviço que ele compartilhou os dados com a instituição que ele compartilhou, obviamente ele passa a ter um contrato ali e novas regras são estabelecidas. Então, ele não encerra pura e simplesmente o produto dele ali, mediante revogação do consentimento. Eu acho que, assim, é difícil falar agora sobre o futuro que virá. São muitas empresas entrando, são negócios, alguns assumem um risco maior, outros menores. A gente sabe que os grandes bancos têm um investimento massivo nessa parte de segurança digital, de segurança cibernética. Então, isso tudo vai depender do que o Bacen vai definir como mínimo, se vai se manter na 4658, se vai ter uma estipulação específica para essa interface. De todo modo, eu acredito que essa não é necessariamente a maior preocupação das instituições. As APIs elas já são utilizadas no mercado, seguradoras já utilizam, né? Então são também empresas regulamentadas, ou os bancos já têm algumas finalidades, alguns serviços também que utilizam a API para contratação de serviço, com parceiros, enfim. A gente passa a achar que isso é uma novidade, né? Algo muito novo, né? Mas não é. Isso já está no mercado, as pessoas que trabalham em bancos, instituições financeiras já estão acostumadas a lidar com isso. Não vou te ouvir, Daniel, porque embora já haja de fato esse compartilhamento, agora a gente vai ter num grau muito maior, né? E aí não só entre num volume maior e não só entre instituições financeiras, mas novos entrantes aí, não só fintechs, mas assim, até big techs também, né? Então, tudo muda. Tanto que a minha última pergunta vai muito nessa linha para os quatro, na verdade. Quero ouvir também a Clary falando sobre as impressões dela do Open Bank nesse aspecto. Que é o seguinte,
Eu sei que é difícil falar de uma coisa, é tipo a chegada da internet. Naquela época, eu vi alguém falando num desses webinários de Open Bank, que parece que quando a gente estava lá atrás e começou a internet, a gente achava que ia ser um sistema de troca de livros em bibliotecas virtuais do mundo, coisas do tipo. A gente nem imaginava o que ia virar a internet. Então, é um pouco difícil fazer previsões sobre o Open Bank agora, eu concordo. Mas eu queria as impressões pessoais de vocês, se o Open Bank, para vocês, o grande fator assim, de estímulo vai ser na concessão de crédito. Porque, assim, dando um passo atrás, será que, de fato, hoje, os brasileiros empreendedores, as pessoas que gostariam de ter acesso a crédito porque perderam seus negócios na pandemia, será que, de fato, hoje elas não têm acesso a crédito porque as instituições financeiras, e aí fintechs de crédito nesse meio, o Graziano vai poder contribuir bem, será que é porque essas instituições financeiras, sejam tradicionais ou novas, não têm acesso completo da informação daquele pagador, daquele possível tomador de empréstimo, e aí o Open Bank resolveria, ou porque, de fato, a gente tem outras questões aí macroeconômicas que fazem com que o dinheiro fique empossado nas grandes instituições, e, enfim, instituições que não querem assumir o risco. Enfim, o que é que vocês acham que de fato, o Open Bank pode trazer de positivo para a sociedade, se vocês acham que é, de fato, o acesso maior a crédito? Bom, vou começar aqui, Fernanda. A minha visão pessoal, tá? Do que eu acho que vai ser o Open Banking. Com todos os riscos de daqui a 2, 3 anos eu dar com os burros na água, mas assim, eu acho que tem potencial para ser revolucionário. Então, eu acho que tem coisas que a gente não faz nem ideia, né? Tem modelos de negócio que vão surgir, que ninguém está pensando ainda, mas que vão chegar para ficar. Então, a visão que eu tenho para o mercado, para a indústria de serviços financeiros, por daqui a, não sei se 2, 3, não acho que também o Open Banking é uma coisa para daqui a 6 meses, 1 ano, acho que vai ter um tempo, mas para daqui a, sei lá, 2, 3, 4 anos, eu acho que vai estar todo mundo, todos os players, sejam fintechs quanto bancos, vão ser plataformas de serviços financeiros, digitais. Obviamente, você não vai ter extinção por completo da agência. Acho que você tem um papel importante das agências, mas elas vão ter uma cara cada vez mais de loja do que de agência. E acho que você não precisa ter, como os grandes bancos têm hoje, sei lá, 3.000 agências no país inteiro. Você pode atender muito bem com 500 agências. Então, eu acho que mesmo os grandes bancos devem migrar para o modelo de plataforma de serviços financeiros. E acho que o Open Banking vai permitir que você tenha uma competição grande em vários nichos de serviços. Então, também acho, isso aí também é aposta, opinião pessoal minha, que o modelo de banco universal, que a gente sempre teve aqui, né, o sujeito que tinha conta corrente, cartão de crédito, investimento, seguro, etc., tudo no mesmo banco, eu acho que vai ser cada vez mais difícil de ter. Eu acho que o mais provável é que a gente tenha, sei lá, você vai ter a sua conta no Santander, o seu cartão no Nubank, o seu home equity na Creditas, o seu investimento, sei lá, na XP e por aí vai. E aí eu acho que entra uma outra dimensão, uma coisa que o Banco Central sempre fala, né, o Roberto Campos, o presidente Roberto Campos sempre fala a respeito do Open Banking, é que, apesar de aumentar a competição, você vai ter os bancos, os grandes bancos hoje, tudo bem que tem um pouco de tentativa de convencimento dos grandes bancos, mas eu de fato acredito nisso. Eu acho que os grandes bancos vão ter uma fatia menor do mercado, mas de um mercado muito maior. Por quê? Porque, voltando para o ponto que a Dani falou, você tem toda uma parcela da população que não é bancarizada hoje, porque a gente ainda tem um modelo muito dependente
de distribuição física, então o sujeito tem que ir numa agência, ele tem que abrir uma conta. Você não tem todo o território nacional coberto por agência bancária, vai ter cada vez menos, etc. Que vai potencialmente poder migrar rapidamente, como já está migrando, para um mercado de conta de pagamento. Não vou nem dizer que vai ser conta de depósito digital, que também a regulamentação já faculta, mas acho que vai ser conta de pagamento mesmo, que para manter essa conta, ele só vai precisar ter um celular, né? E obviamente dinheiro. E aí, a partir desse celular, e aí as coisas começam a se casar, né? Open Banking com Pix e tal. A partir daí, você vai começar a poder ter uma identidade digital associada a esse teu celular ou e-mail, e com isso você vai gerar provavelmente um histórico de transações que hoje você não tem, né? O problema maior para você conceder crédito para essa parcela da população não bancarizada é que você não tem histórico, né, de informação a respeito dessas pessoas, né? E isso é fato, né? É uma dificuldade para você criar modelos de crédito. Então, a tecnologia vai ajudar. Primeiro, no fato de você poder desenvolver modelos de crédito mais potentes, baseados em algoritmos, etc. Isso já está acontecendo. Mas você vai poder, com Open Banking, Pix, a facilitação das movimentações financeiras e até mesmo a abertura de relacionamento e a facilidade de mudança de relacionamento bancário de um lugar para o outro, a criação de históricos de crédito, históricos de transações, que com isso você vai retroalimentar o próprio sistema e poder conceder mais crédito. Então, assim, eu não acho que o foco maior do Open Banking vai ser, o foco principal vai ser só crédito. Eu acho que vai permitir que você acesse parte da população que hoje não tem acesso de uma maneira mais acelerada, mas também vai poder, vai atingir a galera naquilo que diz respeito a serviço bancário mesmo, conta de pagamento, tem mil coisas. Agregador de dados, né, aquilo que o Guia Bolso já faz hoje, de uma maneira que gerou um pouco de controvérsia. Você vai ter um monte de agregador de dados que vai te ofertar qual que é a melhor oferta de crédito ou conta corrente no mercado para você. Então, é mais ou menos a maneira como eu vejo, e eu acho que isso daqui vai ser revolucionário, tem potencial para ser um verdadeiro game changer aqui para o mercado. Não é à toa que os bancos estão se movimentando, tentando torpedear isso aqui já faz um bom tempo, mas agora eles já viram que isso aqui vai acontecer. Então, melhor participar do que continuar brigando. Pois é. Eu acho que um dia, Graziano e Daniel, não sei se vocês vão concordar, Fernando, Clarissa também, Está um pouco baixo, Daniela. Para onde iremos? Para onde iremos? Eu acho, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que no final das contas o caminho da universalização das informações, né? Na linha do que o Graziano estava falando. Eu acho que isso vai mudar de nome. A gente não está falando de Open Banking, a gente está falando de interoperabilidade. Ah, mas interoperabilidade é outra coisa. Não é. É exatamente a mesma coisa com outro objeto. Troca de dados entre diversos participantes para completar os dados de um lado para o outro, retroalimentar, fazer uma transação aqui, fazer outra transação lá. Então, é crédito, é seguro, é investimento. Falando do mundo material, né? Informações de patrimônio de um modo geral, moradia, veículo, acho que tudo isso vai caminhar para uma esfera de troca de informações desse tipo. Dados médicos, que também, né, outra coisa que, como precisava, né, ter um jeito de você conseguir juntar todos os dados médicos da tua vida, ninguém, né, só as crianças têm hoje em dia isso. Então, tem tanta coisa que pode ser, de alguma maneira, consolidada
e disponibilizada a critério do detentor. Por isso que comecei brincando, né, falando da lei de sigilo, fazendo essa provocação, mas a LGPD é super importante para isso tudo, mas no final das contas, um conjunto imenso de informações da vida das pessoas estará na rede em algum momento, de alguma forma, e um controle adequado disso por uma regulação que proteja esse direito é fundamental. Mas, além de ter um arcabouço legal e regulatório adequado para isso, o mais bacana é isso estará na rede, isso estará disponível, as pessoas vão poder usar isso, vai ser mais fácil para elas usarem. A transparência desses dados vai fazer com que as pessoas sejam melhor tratadas do ponto de vista da saúde, melhor precificadas para fazer uma operação de crédito. Quer dizer, o acesso a crédito não vai se dar só pelo histórico bancário da pessoa, vai se dar também pelo histórico da vida da pessoa, pelo patrimônio dela, pelo que ela fez, pelo que ela tem, ou, enfim, pelas empreendidas que ela fez, por uma série de coisas. Isso vai ser muito interessante. Tá mudo, Graziano, se você está falando com a gente. Então assim, eu acho que, falando para o futuro, eu também não acho que isso está tão longínquo assim, mas eu acho que, no final das contas, todas as informações a desejo do seu detentor serão interoperáveis, elas serão completadas e intercambiadas para quem quiser recebê-las, para quem for interesse do detentor disponibilizá-las. Parece os Jetsons, né? Daniel quer complementar também? Legal. Vejo com esses olhos também, de inovação, de competitividade, de revolução. Alguns ajustes serão feitos no caminho, isso acho que inevitável, mas aí falando de desejo mesmo, pessoal, é que isso só caminhe para frente, né? Que não tenha um passo atrás, a não ser que seja para algum, de novo, para dar dois à frente posteriormente. Estamos, assim, esperançosos com isso, né? Acredito que isso vai, sim, ser muito bom, especialmente para os não grandes bancos. Aí reitero aqui o Alexandre, né? No sentido de até há uma publicidade rolando falando um pouco mal desse compartilhamento de dados com os demais bancos, mas aí cabe justamente aos bancos, às instituições, né, as pessoas que irão operar no Open Banking, garantir essa segurança nesse modelo inicial, para que justamente isso não só se mantenha, como também se aprofunde, que ele realmente se expanda e cumpra, inclusive, essas fases que o Bacen planeja e vá adiante. Eu acho que isso vai ser muito bem-vindo para as empresas, para a concorrência e especialmente para o mercado, né? Atingir, então, essas pessoas que não possuem conta, que não possuem acesso ao crédito, que operam apenas com papel moeda. O que a gente vê com o Pix é uma tentativa até de reduzir ainda mais essa utilização do papel moeda, e o Open Banking entendo que vai ajudar nesse sentido também. Eu concordo, não tenho muito a acrescentar, vocês falaram realmente o mais importante, né? Acho que existem hoje 45 milhões, mais ou menos, de brasileiros que não têm acesso, né? Então, de desbancarizados, e imagina a quantidade de papel moeda trocada também em excesso nesse caso, e enfim, acho que é muito positivo o Open Banking, e acho que, de fato, deu para aprender bastante com vocês aqui. Não, sem dúvida, Clara. E até falando de rastreabilidade para fins aí de proteção de dados, a gente ter um sistema mais digital vai ser também sensacional, né? Com certeza, com certeza. Bom, gente, enfim, a hora passou correndo, a gente podia falar 1000 horas aqui aprofundando esses assuntos, mas foi muito legal conversar com vocês, muito bom conhecê-los ainda que virtualmente, né? Porque nessa pandemia a gente não está podendo fazer essas coisas ao vivo, pelo menos a gente tem esses webinários para trocar impressões de assuntos que tocam nossa vida profissional, nossos interesses pessoais, acadêmicos. Foi muito bom ouvir o Graziano, a Daniela, o Daniel, a Clary.
Muito bom, Vi. Assim, eu acho que a gente pensando junto, esses assuntos se complementam, cada um traz uma visão interessante sobre o tema. E isso vale para, eu acho que para advogados de diferentes estágios também. Recentemente eu fiz um webinar com a Liga de Mercado Financeiro da USP e foi super interessante também, porque mesmo os mais novos, às vezes eles têm uma visão até com menos filtros do que a gente que já está há anos trabalhando, já conhece a regulamentação. Então, os mais novos tinham, às vezes, perguntas e soluções de assuntos que eu acho que o Open Banking vai ser bem emblemático para isso. Coisas que a gente olha que a gente faz desde sempre daquela forma, de repente a gente olha e fala, por que não pode ser de outra forma? Então, eu acho essa troca muito rica. Queria muito agradecer a disponibilidade de tempo de vocês. Foi muito bom essa conversa. E uma conversa informal, do jeito que a gente queria, sem entrar nas especificidades da regulamentação e tal, porque senão também acaba ficando uma coisa chata e que, ao invés de aproximar, distancia quem quer chegar, quem quer saber um pouco mais do tema. Queria agradecer a vocês. Eu tenho que agradecer aí, o Fernanda, primeiro pelo convite e depois pelo timaço aí que você montou. Acho que o formato também foi super legal. Eu estava assustado no começo, eu falei assim, putz, esse tema, se a gente for focar em proteção de dado, realmente, tem o Luiz, que vocês conhecem lá, acredito, que é também referência no assunto, mas eu estou aprendendo todo dia aqui com Se o ele. Graziano fala isso, o que é que a gente vai falar, né? Pelo amor de Deus. Não, mas é isso. Mas eu acho que é super, super legal poder debater, porque eu acho esse tema muito importante mesmo. Foi muito legal. Obrigado de novo pelo convite. Dani, super obrigada também por você aqui. Foi ótimo te conhecer. Eu já conheço o pessoal da Capitalis e a Margot também, um super time. Então, foi muito bom ter as suas contribuições também aqui. Você está sem microfone. Obrigada, Daniela. Tá. Obrigada, eu agradeço também, foi ótimo poder participar desse painel com o Graziano, que eu admiro já há tanto tempo, com o Daniel também, ótimo, com vocês duas, foi ótimo conhecê-las também, e de fato, trocar ideias e até a gente está aqui testemunhando uma série de mudanças, né? Falar sobre isso nos faz pensar também em outras coisas, nos dá outros insights, né? E isso é muito legal, muito rico. Agradeço muito pela oportunidade. Obrigada a vocês. Daniel também aí, super inputs de proteção de dados, que complementando as falas da Clarissa, porque a gente aqui é do time do regulatório financeiro, então é super importante ouvir de vocês também, a gente fica entusiasmado com tudo, vamos lá compartilhar todos os dados e a gente tem que dar um passo atrás e ver o que é que a gente pode fazer e o que é que a gente não pode fazer. Podemos compartilhar, mas com algumas precauções. Bom, eu agradeço aqui novamente aí ao Felsberg, né, em nome aí de você, Fernando, e da Clarissa. Obrigado pelo convite. Aprendi demais aqui com a Daniela e com o Graziano, muito super produtivo. Graziano me ensinou o Luiz, foi meu colega de faculdade no Mackenzie, converso com ele, acho que uma vez por semana, pelo menos, sobre a LGPD, né, esses desafios que a gente está enfrentando, e de todo modo me coloco à disposição para esclarecer dúvidas, para novos bate-papos. Muito obrigada. Encerra aí, Clara. Acho que o Graziano queria falar. Não, eu só ia falar pro Daniel que o Luiz me contou que vocês eram colegas, mas eu falei, o Daniel, ele parece mais velho que você, hein, Luiz? Eu não sei se você que está muito bem ou o Daniel que trabalhou muito tempo em escritório, que a vida é mais sofrida. Pode ser o Luiz, inclusive, está aqui participando também, tá aí no público. E, bom, eu agradeço muito a participação de vocês também. É um prazer aprender com vocês e acho que é uma área muito interessante, né? Eu e a Fernanda, a gente faz parte do núcleo de tecnologia e inovação lá do escritório, né? Cada uma atuando na
no seu segmento aí mais específico, mas a gente troca muito também, né? E eu acho gostoso ver que nessa área, e aí Daniel sabe bem disso, e Luiz também que está aí nos assistindo, a gente trabalha numa área que é muito multidisciplinar, né? Então, esse é o gostoso disso, né? Você não ficar só centrada ali, focada em um assunto só, você está sempre aprendendo e vendo coisas novas. Então, muito legal fazer parte desse momento de Open Banking começando no Brasil e poder aprender com vocês também. E agradeço bastante e espero revê-los em breve. Obrigada, Fernanda. Ótima mediação. Obrigada, gente. Prazer estar com vocês. Até a próxima aí. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Tchau.